Olá, pessoal. Vamos aqui dar continuidade ao nosso curso de teologia Seminário Família da Graça, um curso básico ao qual traz a teologia sistemática, ou seja, organizada por ordem de assuntos sistematizados. Vou gravar agora o módulo 4. Já gravamos as aulas anteriores, é importante que você assista. Gravamos Bibliologia, que é o estudo do livro, a qual usamos como referência, como base, como régua da nossa fé, que é a Bíblia Sagrada. Segundo, começamos a estudar a Trindade. Primeiro Deus Pai, segundo Deus Filho e agora, fechando, Deus Espírito Santo. Estamos aqui agora para falar da pneumatologia. Como sempre, nosso módulo está à disposição em PDF para você. Você pode também estar imprimindo esse PDF. Temos também o audiobook, que você pode estar escutando a apostila ditada. E também vamos disponibilizar o módulo impresso. Se você quiser estar adquirindo com a capa legal aqui. Essa disciplina aqui, ela tem 25 páginas, em média todas as nossas apostilas, ela tem 25 páginas. Fizemos um resumo, fizemos cursos, a qual fizemos um apanhado geral dos 4 cursos que fizemos, e vamos trazer aqui um compilado do que tem de mais importante em cada matéria da teologia sistemática. Vamos lá para a nossa aula, vamos estar assim falando hoje sobre o Espírito Santo. Vamos lá falar da sua personalidade, seus nomes, seus símbolos, seus atributos. O Espírito Santo no Antigo Testamento, o Espírito Santo no Novo Testamento. Vamos falar do Espírito Santo na vida do crente, o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, os 5 dons de ministério do Espírito Santo. Vamos também estar falando sobre o pecado contra o Espírito Santo, que é a blasfêmia. Da introdução, pneumatologia. Pneumatologia é também chamada de paracletologia, que é estudo do Consolador ou do Espírito Santo. O vocábulo pneuma, ele vem do grego, pneuma, que significa espírito, e logia, estudo, tratado ou doutrina do Espírito Santo. Vamos estudar os temas relacionados à pessoa do Espírito Santo. Neste sentido, a pneumatologia bíblica trata da natureza do Espírito Santo, especialmente no que diz respeito às evidências bíblicas. O estudo da pneumatologia, ele aborda a atuação do Espírito Santo desde o Antigo Testamento, através dos profetas, juízes, e também na vida de Jesus, durante seu ministério terreno, e também na vida da igreja primitiva e especialmente hoje em nossos dias também na igreja atual. O Espírito Santo de Deus é mencionado de modo enfático. Como devemos ter toda a primazia em nossas vidas. Nossa santificação deve, pois, prevalecer em nosso espírito e daí abranger alma e corpo. Então se percebe que esta é uma doutrina essencial para o cristão. Isso porque o ministério do Espírito Santo é fundamental na vida do cristão. Não tem como ser um cristão e não ter o Espírito Santo de Deus. Porque a palavra nos diz aqui, Jesus Cristo, ele falando aqui, foi uma das suas últimas palavras. Então Jesus aqui no capítulo de João 14, versículo 16 diz: "E eu orarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que ele possa habitar convosco para sempre." Ele fala que não nos deixará órfão. E no 25, essas coisas vos tenho dito, estando ainda convosco. Versículo 26. "Mas quando o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos trará a lembrança de todas as coisas que vos tenho dito." Então, Jesus Cristo, ele falou que enviaria outro. Outro é igual. Quando eu pego outra é igual. Se eu te dou essa apostila e você perde, aí você fala assim, eu quero outra.
Essa aqui é a pneumatologia. Se eu te der a de soterologia, você vai dizer, não, eu quero a outra. Outra o quê? Outra igual. Então, quando Jesus disse, eu enviarei o outro, não é um, é o, artigo definido. Vamos para a personalidade do Espírito Santo. A Bíblia expõe, quanto à sua personalidade, que ele não é uma simples influência, como algumas pessoas tratam. Algumas religiões têm ele como uma energia, como uma força, ou apenas uma manifestação de Deus ou de Jesus Cristo. Ou apenas uma manifestação de Deus. Tem unicistas que creem que não existe a Trindade, mas nós cremos na Trindade. É tanto que já estudamos o Deus Pai, Deus Filho, e agora estamos estudando a pessoa do Espírito Santo. E para ser uma pessoa precisa de os atributos básicos para dizer que existe uma pessoa. A personalidade se caracteriza com 3 aspectos. Primeiro, intelecto, tem que ter a inteligência, a faculdade de pensamento, de raciocínio. A pessoa também precisa do segundo ponto, que é o sentimento, que são as emoções. Um ser humano não é um robô, ele tem as emoções. E uma força não tem emoção. E o Espírito Santo, a Bíblia fala que ele tem o sentimento. Outra coisa da personalidade que é preciso ter para ser uma persona, precisa da vontade, do querer. Então o Espírito Santo dispõe dessas 3 capacidades de uma personalidade. O intelecto, como falamos, é a capacidade de raciocinar, de formular ideias. Raciocinar é tirar conclusões, é pensar. O Espírito Santo é o espírito do conhecimento. Ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Jesus disse acerca do Espírito Santo. Ele conhece todas as coisas. Jesus disse a respeito do Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Foi o versículo que acabamos de ler lá em João 14, 26. O Espírito Santo, ele tem emoções, ele tem sentimento. A sua sensibilidade, que é a capacidade para sentir, como evidência dessa sensibilidade, ele ama, geme, chora, intercede. E a Bíblia diz, não entristeçais. Entristecer uma força ou uma manifestação? Não. É uma personalidade, é um ser. Trino, e como Cristo e Deus, ele tem a sua triunidade. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, do qual estáis selados para o dia da redenção. Está escrito em Efésios 4:30. O Espírito Santo, ele tem vontade. Ele é o Espírito de Deus Pai, o executor da vontade divina em nossas vidas. Quando os discípulos estavam orando em Atos 13:2, eles estavam orando e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me Barnabé e a Saulo, os quais vos tenho chamado. Aqui Jesus Cristo já tinha sido assunto aos céus e o Espírito Santo já tinha descido e já estava guiando a igreja, assim como ele faz até hoje. Vamos aqui a mais alguns argumentos que caracterizam a personalidade do Espírito Santo. Ele tem mente. E aquele que sonda os corações, quem sonda corações e conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus, que está lá em Romanos 8:27. Ele tem vontade, então o Espírito Santo, ele concede as coisas segundo a sua vontade. Sentimento, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, como o qual vocês foram selados para o dia, como lemos em Efésios 4:30. Ele revela, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, segundo Pedro 1:21. O Espírito Santo, ele ensina, porque ele é conselheiro, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas. Clama e intercede. Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai, Gálatas 4:6. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você vê que o Espírito também geme.
Está lá em Romanos 8, 26. O Espírito Santo, ele fala, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está em Apocalipse 2, 7. O Espírito Santo, ele ordena. O Espírito Santo disse, separai a Paulo e a Barnabé, Atos 13, 2. Ele testifica. Foi lá como a gente leu em João 15, 26. Está escrito, quando vier o conselheiro, que eu enviarei a voz da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. João 15, 26. Contra ele se pode mentir e blasfemar. Nós vemos lá a passagem de Atos 5, de Ananias. Ananias é aquela passagem a qual na igreja primitiva teve... O pessoal partilhavam suas coisas e ele vendeu uma propriedade que era dele e ele disse, reteve o valor e disse, eu vendi por tal valor. E aí, querendo ludibriar ou enganar a Pedro, mas não sabia que estava enganando não a Pedro, mas o Espírito Santo. E Pedro ainda falou, era seu, você podia ter ficado, não precisava vender. Agora, não mintais ao Espírito Santo. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho será perdoado, mas aquele que falar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Esse episódio aconteceu lá em Mateus 12, 31 e 32, quando Jesus estava falando, Jesus expulsou os espíritos malignos e os fariseus de forma consciente disseram que aquilo ali provinha de Satanás. E Jesus Cristo falou, vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo, que eu faço isso em nome do Espírito Santo. E ainda Jesus explicou a lógica a ele, como o espírito maligno vai expulsar o espírito maligno? Como o reino vai contender contra o próprio reino? Então o reino das trevas contribui para o reino das trevas. E o reino de Deus contribui para o reino de Deus. O Espírito Santo não falará de si mesmo, mas quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que eu vi e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecidos de vocês. João 16, 13 e 14. O Espírito Santo é bem detalhado lá no livro de João, no 14, no 15, no 16. A ação do Espírito Santo, muito bem mostrada lá na palavra de Deus. Ele dirige. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Gálatas 5:18. Ele julga. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor nada a vocês além das seguintes exigências necessárias. Está lá também narrando em Atos 15:28. Outro livro também que narra bastante a ação do Espírito Santo é o livro de Atos. É importante ressaltar aqui que o estudo do Espírito Santo ou o estudo de qualquer outra matéria da teologia sistemática, você não tem como dispensar esse livro aqui, ó. A Bíblia, nenhum manual, nenhum outro livro na face da terra substitui este livro que é a palavra de Deus. Tudo que é colocado na apostila é retirado, como eu falei no vídeo anterior de Cristologia. Falamos que esse estudo não é tirado da nossa cabeça, é tirado da palavra de Deus. Então, tudo que a apostila é repleta de referências bíblicas. Então, você tem que, quando estiver estudando, você precisa pegar a sua Bíblia, abrir e ler e conferir tudo o que está sendo falado aqui. Vemos que o Espírito, ele dirige, ele julga, ele convida. Está lá em Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quando tiver sede, venha. E a quem quiser beber, beba de graça da água da vida.